Oi, gente! Bem-vindos ao Nós Entre Psi, um lugar de conexão, segurança e vínculo entre psicólogas. Hoje teremos mais um episódio no nosso quadro Conectando Nós, com um convidado muito especial, onde abordaremos com ele os nós da desregulação emocional na vida do psicólogo. Falaremos como isso pode afetar o profissional e a relação terapêutica e qual a visão dele sobre esse assunto e como podemos lidar com isso. O nosso convidado é doutor em psicologia, especialista em terapia comportamental dialética, coordenador no curso de especialização em formação em DBT na Vila Elo, psicólogo, professor, supervisor, escritor, Uhum. presidente da FBTC, para quem não sabe, a Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, trabalha em várias pesquisas que traz muito conhecimento para nós, psicólogos clínicos. É ele, Wilson Mello. Querido, seja muito bem-vindo e desde já agradecemos demais o seu tempo, disponibilidade para estar aqui conosco batendo esse papo. Esperamos de coração que aqui você realmente se sinta à vontade, porque o Nós Entre Psis é um espaço de conexão, vínculo e segurança, e muita parceria entre psicólogos. Fique à vontade. Muito obrigado, Chay, pela carinhosa apresentação. Obrigado, meninas, aí pelo convite para estar com vocês. Vai ser um prazer de fazer esse bate-papo informal aí sobre essa temática que é tão importante, né, na vida do profissional de Aham. psicologia. A gente trabalha com a saúde mental do outro, né, com o sofrimento do outro, com demandas do outro, e muitas vezes a gente não olha para a nossa necessidade emocional, acaba sendo um trabalho solitário Uhum. na clínica, né? Então, falar sobre regulação emocional é algo que é fundamental não só para pacientes, mas também para nós, que antes de sermos Uhum. psicólogos ou profissionais de saúde mental, somos pessoas, né? Que também nos desregulamos e que a gente pode falar sobre essas questões também, né? Como é que a gente lida com isso, né, na nossa vida. Isso, é muito importante, assim, e agradecer mais uma vez aqui, como mencionamos, o Wilson é o presidente da FBTC e ele está há uma semana do congresso, né? E ele conseguiu, né, esse momento aqui com a gente. Então, muito obrigada, tá? E acho que para a gente começar, deixar um pouquinho livre para você contar como foi a sua jornada até aqui. Em breve, todas essas funções, né, que a gente vê de fora, que a gente enxerga, mas ninguém melhor do que você para contar a sua história até aqui. E a gente ama ouvir história. Obrigado. Bom, a Chay fez uma menção ali agora ao Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas, né, que vai acontecer na semana que vem. Acho que talvez seja já uma estratégia dela para me desregular emocionalmente aqui em frente à câmera, para poder deixar o registro, assim, ó, tá aqui a prova, né? Tudo de caso Não, pensado, né? não foi eu. A federação, gente, ela é a maior entidade científica, né, sem fins lucrativos que nós temos, né, a gente diz do Brasil, mas provavelmente da América Latina, não tem nenhuma outra entidade nos outros países da América Latina que tenha o tamanho, né, e o número de frentes de trabalho que a Federação Brasileira tem. Então, assim, para mim é uma honra, de fato, estar à frente da federação desde 2019, né, em 2023, agora encerra-se a minha última gestão, né? Foram duas, então se encerra agora. Então estamos de fato às vésperas do último evento que faz a entrega, né, assim, do trabalho dessa última gestão aí, evento de bastante sucesso já. A gente já tem há uma semana do evento a gente já tem muitas pessoas acima do maior público que já tivemos, né? Então, o maior evento com pouquíssimas cadeiras vagas ainda, acho que até o dia lá é capaz de lotar. A gente tem só 1.400 lugares no centro de eventos e estamos com mais de 1.300 inscritos já, então, Uhum, uhum, de fato, um excelente evento. Mas, enfim, Chay, respondendo a tua pergunta sobre a minha caminhada até aqui, eu sou psicólogo, né? Me formei em 2002 na PUC do Rio Grande do Sul, comecei a trabalhar com terapia cognitiva, e durante boa parte desse período, né, de início, eu achei que a terapia cognitiva ela era o suficiente para trabalhar com os problemas da clínica, por ser a abordagem com maior evidência. Então, a TCC ela tem um destaque muito grande uhum, nas intervenções psicoterápicas em saúde mental,
Mas, trazendo para a questão da regulação emocional, a gente pode pensar, que nós temos dois conjuntos grandes de intervenções, né, para resumir, né, aquelas intervenções mais voltadas para os antecedentes, né, o que acontece antes da minha emoção ativar, e aí a TCC entra, né, aí absoluta, né, no trabalho com reestruturação de crenças, de pensamentos automáticos, distorções cognitivas que interferem, influenciam na nossa resposta emocional. Mas nós temos um outro grande conjunto de intervenções, são aquelas intervenções voltadas para a resposta emocional, depois que a resposta já foi ativada, né? E aí é nisso que a TCC não tem braço para poder alcançar, né? Então, intervenções como a terapia comportamental dialética ou outras intervenções que focam mais na regulação emocional fazem mais sentido, né? Então, na prática, se eu estou com um nível de raiva numa situação ou de ansiedade, nível 9, 10, né, numa escala de 0 a 10, se eu tento fazer um controle dessa emoção cognitivamente, né, tentar o que está passando pela minha cabeça, né, que evidências eu tenho que apoiam esse pensamento automático e tal, eu não vou conseguir. A emoção ela é tóxica para a nossa razão. Né? Se eu tenho um Uhum. nível de ativação emocional muito intensa, é muito pouco provável que eu consiga cognitivamente manejar essa emoção. Tem uma técnica que é bastante conhecida dos TCCísticos, né? Que é o RPD, né? O Registro de Pensamento Disfuncional, que é ótimo para a gente trabalhar o automonitoramento e a regulação da emoção, mas até certo nível de ativação emocional, né? Se qualquer uma de vocês estiver com uma raiva nível 9, 10 e o marido, namorado, companheiro, enfim, chega para dar um RPD para vocês preencherem naquele momento, vocês ou fazem ele engolir ou engolem o RPD na frente dele ali, né? Então, assim, a gente tem que ter estratégias que atuem depois que a emoção já está ativada, né? Depois que eu já tenho uma ativação emocional maior. Há intervenções que agem na fisiologia da emoção, né? Ou que Uhum. focam em estratégias de tolerância ao mal-estar, ao sofrimento, à sobrevivência, àquela crise em si, ou que atuam diretamente na regulação da emoção, parecem fazer mais sentido para que eu possa sair do nível 9, 10 e ir para o nível 5, 6, 7, e aí ali tem várias intervenções mais cognitivistas que fazem sentido. Uhum. Então, a minha caminhada na TCC passou por eu me dar conta que alguns pacientes que foram chegando até mim, eu acabava meio me apertando, e aí eu ia estudar mais de TCC, e mais eu estudava, e mais eu via que, mas eu já fiz isso, né? E aí já ouvi uma resposta que provavelmente vocês já ouviram muitas vezes também dos pacientes de vocês. O paciente diz: olha, eu entendo que meu pensamento é disfuncional, eu sei que o que eu estou pensando não faz sentido, mas eu ainda sinto ansiedade. Mas eu ainda Uhum. estou triste. Eu entendo que não tem nada a ver eu pensar que eu não tenho amigos, que ninguém gosta de mim. Eu sei que eu tenho, mas eu estou me sentindo sozinho igual. Uhum. Então, quando a gente vê que a reestruturação cognitiva, a modificação dos pensamentos, ela não é o suficiente, né? Aí a gente tem que pensar em outro conjunto de intervenções. E aí, em 2004, eu tive contato com o livro da Marsha Linehan, o que foi traduzido em 2010, tive contato com o xerox dele em inglês, que chegou meio que ao acaso, assim, as minhas mãos, e eu abri para dar uma folhada no que era aquilo. Eu nunca tinha ouvido falar em terapia comportamental dialética, né? Em inglês, um livro ali, xerox, ainda era um xerox, polígrafo xerox, que alguém fez do livro em inglês. E aí eu olhei as estratégias de irreverência da DBT e as estratégias, né, o advogado diabo, a indução ao paradoxo, o estender, e eu fiquei encantado, porque nossa, que coisa diferente isso, né? E eu comecei a estudar DBT por aí, depois fui chegar em coach telefônico e tudo mais. Então eu comecei a estudar DBT em 2004, mas adaptando a DBT para as ferramentas da TCC, né? Então trazendo a DBT Aham. Aham. para uma integração, para um olhar mais integrativo, assim, de quando eu sentia que a TCC não atingia o resultado esperado, lançar a mão, né, das intervenções mais alinhadas com a DBT, e pouco a pouco fui introduzindo isso no trabalho, que não dá nem para dizer assim, que eu já fazia DBT, porque era muito mais uma adaptação da DBT para a minha realidade, que a DBT, né, a terapia comportamental dialética, DBT da sigla em inglês, né, ela é um tratamento que ele é bastante amplo, né, que tem Aham. vários
modos de tratamento que envolve, além da psicoterapia individual, também grupo de treinamento de habilidades, coaching telefônico, equipe de consultoria. E eu não tinha, naquela ocasião, conhecimento de ninguém que estivesse estudando isso também, então eu não tinha um time de consultoria. Não tinha paciente suficiente para fazer grupo e nem teria com quem conduzir o grupo como co-treinador também. Então, o que eu fazia era treinar individualmente na psicoterapia as habilidades da DBT, né? Então, comecei a estudar DBT em 2004, mas eu fui ter o meu primeiro grupo de treinamento de habilidades e de consultoria em 2015. Então, por Nossa, 11 10 anos anos, depois, 11 anos 11, depois. 11 anos eu adaptei a DBT para prática clínica porque não ter contato. E aí, quando a DBT começou a ser mais conhecida, a Artimed traduziu esse livro que eu tive contato lá em 2004, em 2010, ele foi traduzido e publicado em português, isso fez com que outras pessoas também tivessem contato com a abordagem, começou a ter os treinamentos do Behavioral Tech aqui no Brasil, fazer o treinamento intensivo, que também acabou difundindo bastante a DBT. E hoje em dia é uma abordagem que, sim, que tem um espaço enorme já na prática clínica no Brasil, né? Felizmente, ainda carecemos de mais profissionais, em especial na rede pública, onde a DBT poderia ter uma entrada maior do que tem atualmente, né? Ela tem um formato que, apesar dessa estrutura toda que eu comentei, né, a gente de vários modos de tratamento ocorrendo, acaba sendo um tratamento caro, muitas vezes, para fazer na prática clínica. Esse grupo ele é pago, a terapia, né? Não raras vezes o valor da hora do terapeuta trabalho com DBT ela é um pouco mais cara do que outros terapeutas também, até por ser um trabalho mais complexo e mais especializado, então acaba também sendo mais caro, mas a gente não pode ficar com a ideia que a DBT é um tratamento elitista que só atinge um público que tenha condições de pagar, né? O modelo da DBT ele é totalmente compatível com o SUS e daria para a gente ter isso na rede pública se tivéssemos mais pessoas treinadas. Então, enfim, um pouquinho da trajetória, se eu atuo na rede privada, né? Não tenho Uhum. uma prática clínica na rede pública, tive contato com pacientes de SUS durante a minha formação, na graduação, enfim, mas depois disso não mais. Então, eu vejo que a DBT teria um espaço muito grande para crescer dentro disso e acho que é o caminho, assim, a gente poder ver a DBT chegar a mais pessoas. Uhum. Isso, eu acho que isso vai muito, né, Wilson, conforme você foi falando da sua trajetória, e confirma o que eu acho, e as meninas aqui, que quando a gente fala de referência em desregulação emocional, em DBT, vem seu nome, né? Acho que Obrigado. né, você falar que em Sim, sem 2004 dúvida. pegou um Xerox em inglês e começou ali, e por muito tempo fez isso, acho que só confirma. Então, isso até já respondeu até uma dúvida, né, do que a gente ia colocar, de como chegou na DBT, então, o quanto a TCC não alcançava ali e que com isso a gente sempre faz a referência em casos mais difíceis, né, a gente buscar aí DBT, outras terapias aí que vêm de terceira onda, mas eu acho também que, pensando um pouquinho, não tem vários transtornos hoje dentro ali do nosso manual que e que está a desregulação emocional, né? Não é um transtorno em específico, mas o quanto a desregulação emocional ela está ali permeada em outros transtornos. Então, para você falar um pouquinho a importância de se estudar a desregulação. A desregulação emocional, gente, ela é um processo transdiagnóstico, né? A gente vai encontrar em diversos capítulos do manual. A gente vai ver desregulação emocional. Um paciente bipolar, vai ver nos transtornos de ansiedade, nos transtornos da personalidade, transtornos alimentares, né? Muita gente usa a comida como uma forma de regular as emoções, tem um comer emocional, problemas relacionados ao uso de substâncias. Então, a gente pode pegar, assim, eu nem cheguei em toque, TEPT e tal, então tem muitos capítulos do manual em que a desregulação emocional está ali presente. A TCC, ela se desenvolveu como um tratamento muito voltado para síndromes específicas. Então, assim, quando a gente fala que a TCC é a melhor indicação para a maioria dos transtornos mentais, isso é bastante verdadeiro. Porque a gente tem a TCC do TEPT, a TCC do TOC, a TCC do transtorno bipolar, a TCC, enfim, o que vocês
pensarem, tem um protocolo, um modelo de intervenção da TCC. Só que os nossos pacientes na vida real, eles têm problema com uso de álcool, são border, têm transtorno bipolar, têm TAG, déficit de atenção, e isso é um paciente real, não estou inventando um bicho cabeludo aqui. Não, isso existe, está nos nossos consultórios, um paciente com múltiplas comorbidades, e que uma intervenção que tenha o melhor tratamento para cada um desses quadros clínicos isolados não dá conta de todos eles juntos. Eu não tenho como tratar isso aqui, e aí depois que terminar de tratar a bipolaridade, aí nós vamos olhar para o teu problema com o toque, né? Não tem como fazer isso na prática. Então, tem crescido o interesse por intervenções transdiagnósticas, e esse aumento do interesse por essas intervenções faz sentido à medida que a gente, na prática clínica, não consegue botar em prática o que os protocolos de tratamento da TCC preconizam. Quando o David Barlow, lá na Universidade de Boston, ele valida um protocolo que é a melhor intervenção para um paciente com pânico, né, com um protocolo ali com 14 sessões para tratar o pânico e tal, aquele é o melhor tratamento para o paciente que tenha pânico, mas só que se o paciente do Barlow lá no grupo de pesquisa dele tiver um problema com o uso de álcool, esse cara é excluído da amostra, né? Ele vai ser, porque é testada uma intervenção para pânico. Então, de fato, a TCC tem o melhor tratamento para o pânico, mas o que a gente chama em pesquisa de validade ecológica, né, que é aquilo, quanto eu consigo extrapolar esses resultados para outros cenários, para meu consultório lá fora, ele acaba ficando prejudicado, porque os pacientes que nós temos aqui têm pânico, ok, mas ele não tem só o pânico. E aí as outras comorbidades tornam muito mais complexo e menos responsivo à intervenção, por mais que eu conheça aquele protocolo de intervenção e faça exatamente como está ali no manual, seja muito aderente, né, àquela proposta de intervenção, muitas vezes isso não leva a um resultado que seja parecido com aquele que o estudo lá na Universidade de Boston encontrou, né? Então, a gente tem que considerar que a necessidade de olharmos, né, para essa para a desregulação emocional e outros processos psicopatológicos como sendo o foco das nossas intervenções, até porque o que a gente observa é que muitas vezes, tratando um transtorno, o paciente apresenta melhora também em outros que não foram trabalhados ainda. Então, se eu tenho paciente com transtorno de ansiedade social, depressão, por exemplo, né? E aí a gente trata os sintomas de ansiedade social dele, ele começa a melhorar da depressão também. Então, dados como esse claramente nos mostram que nós não precisamos de uma especificidade da intervenção para um transtorno em si, né? Que a gente pode olhar para processos transdiagnósticos que, mexendo nesse nó aqui, isso reflete em muitas outras áreas da vida daquele indivíduo. Uhum. A Ô, desregulação Wilson, emocional é um dos nossos, só, né? Sim, Fernanda. a gente está falando, né, de um paciente real que vem com uma desregulação emocional muito intensa muitas vezes. E o quanto isso interfere na relação do paciente com o terapeuta. E Uhum. aí, você teria alguma dica para dar para os terapeutas, né? Como é que eles podem se preparar cada vez melhor para que essa relação terapêutica não se perca e não seja contaminada por essa desregulação emocional, principalmente do paciente mais Ótimo, intenso? ótima pergunta, Fernanda. Acho que vamos começar do início, né? A desregulação emocional muitas vezes é o que leva o paciente para os nossos consultórios. Então, Uhum. não tem sentido a gente pensar que ali dentro ele não vai ter o sintoma que levou ele ali para dentro, né? É como um Uhum. pneumologista brigar com o paciente porque ele está tossindo em cima da mesa dele, né? Cara, para de tossir aqui. Exatamente. Cara, eu tô aqui por causa da tosse, né? Foi essa Uhum. tosse que me Exato. trouxe para a tua consulta. Então, se a gente olhar para isso como um sintoma que leva os pacientes ao nosso consultório, a gente tem que entender qual é a função daquela emoção naquele contexto no qual ela está ocorrendo. Então, poder entender que aquilo ali é um sintoma, que muitas vezes aquele comportamento que o paciente apresenta, ele é uma estratégia torta, mal adaptativa, disfuncional de como ele lida com as coisas na vida dele, né? A gente consegue não pessoalizar isso, né? Não encarar aquela explosão que o paciente pode ter na nossa frente ali como algo pessoal e sim como o jeito que ele lida com as coisas que estão ativando ali. Então, acho que isso já ajuda bastante. Mas aí entra um outro fator também que a gente tem que considerar, que é as nossas variáveis enquanto pessoa.
né? Nós, enquanto indivíduos, né? Todos nós temos também as nossas limitações. Às vezes o paciente ele atira para tanto lado que lá pelas tantas ele acerta num ponto fraco nosso, né? E faz um comentário que pegou exatamente naquilo que para mim é mais sensível, naquilo que na minha história ou no meu momento atual, às vezes, né? Ele pode ser bastante ativador para mim. Então, isso reforça aí um segundo tópico que acho que vale a pena a gente mencionar, que é a necessidade do tratamento pessoal, necessidade do time de consultoria na DBT, em especial, a gente trabalha muito, né, com um suporte ao terapeuta, a procura de grupos de supervisão, enfim, espaços para que eu possa olhar para das minhas questões, para que isso possa, de alguma maneira, ser atenuado, porque isso faz parte. A gente tem ali duas pessoas, né? Não pode esquecer que antes de sermos técnicos, né, sermos treinados, somos pessoas que temos também as nossas questões, né? Nós somos o nosso instrumento de trabalho, né? Então, olhar para a nossa saúde mental é fundamental para que a gente possa sermos bons agentes de saúde mental. Sem dúvidas. Eu fico aqui pensando também, Wilson, você entrou nesse ponto da supervisão, né? Talvez da nossa própria terapia, desse grupo. Talvez falar um pouquinho sobre o processo de supervisão para as pessoas que estão aqui também ouvindo a gente, né? Você também é uma referência ali para todas nós também nesse aspecto de supervisor e tudo. Chay fala bastante sobre você. Então, como é também estar nesse lugar da supervisão em si para tratar esses pontos que mexem tanto com a gente, né? Que ali não é uma terapia do psicólogo em si. Uhum. Primeiro, obrigado, Letícia, pela referência, né? Eu não me considero, mas tomo como um elogio aí esse reconhecimento teu aí quanto a isso. Na verdade, a supervisão, ela é uma função muito nobre, né, da nossa prática, né? E eu queria ressaltar aqui que ser um bom terapeuta não nos habilita a ser um bom supervisor. Ser supervisor requer habilidades diferentes de ser um bom terapeuta. E a gente vai ver assim, que a função do supervisor ela tem a ver, sim, com o conhecimento, claro, da psicoterapia. Dificilmente alguém vai supervisionar algo que não faz, né, que não tem experiência com aquilo, né? Seria muito teórico e talvez distante da realidade, das necessidades do supervisionando, se fosse algo baseado em livros, em leituras, em pesquisa, sem ter a vivência. Mas só a vivência também não é o suficiente. Então, habilidades de didática, de sensibilidade para poder ver, às vezes, na supervisão, a gente, o olhar é muito mais para a fragilidade do terapeuta, para as questões, dar um exemplo, assim, supervisionando, que ele trouxe que ele vem de uma família pobre e ele tem hoje uma boa condição financeira, graças ao trabalho que ele cresceu, enfim, profissionalmente, tal, mas ele tem uma história de vida pobre, ele atendeu muita gente com necessidade, muita gente pobre ao longo da vida, e ele está tendo acesso a alguns pacientes que vêm de uma classe A, né? E ele traz muito assim, o quanto eu me sinto inseguro em atender aqueles casos ali que às vezes aquilo acaba de alguma forma mexendo com coisas da minha história. Então, esse é um exemplo assim que focar, trabalha desse jeito, isso aqui está em tal livro, está em tal artigo, pega essa referência para estudar, não vai responder à necessidade dele, do que ele precisa para poder dizer como é que é para mim estar num lugar em que eu talvez não me sinta merecedor, ou que eu não ache que seja para mim atender esse tipo de demanda, ou que eu não consigo, ou que não faz parte da minha realidade. Alguém que está deprimido e ficou chorando no resort em Saint-Tropez, e eu fico ouvindo isso, e meu Deus, como é que pode alguém ir para Saint-Tropez e tal? Eu nem sei direito onde é que é Saint-Tropez, e o cara está dizendo que está lá sofrendo com isso. Então, bate com coisas nossas, né, muitas vezes. Então, a supervisão, acho que abre um capítulo imenso para a gente falar, mas dá para a gente resumir assim, nós vamos ter aquela supervisão voltada tanto para casos clínicos específicos, como um suporte ao consultório. Então, assim, eu vou levar um caso que eu estou me apertando, que eu estou tendo mais dificuldade, eu quero ajuda para esse caso. Isso é uma função da supervisão, mas a supervisão também pode focar em competências clínicas específicas. Do tipo, olha, eu quero aprender a lidar com a desregulação emocional, né? Eu quero entender mais sobre motivação com os meus pacientes, que eu noto que quando tem paciente que não está muito motivado, eu me atrapalho muito, não sei por onde começar.
né? Ah, eu quero trabalhar mais habilidades que envolvam trabalho com valores em psicoterapia, né? E eu não estou sabendo como atuar nisso direito, tá? Então, a gente pode focar também em competências clínicas específicas. E aí entra, muitas vezes, estratégia de role play, né, na sessão em que o supervisor pode atuar fazendo um role play, com o supervisionando para mostrar como poderia ser, né? A gente pode trabalhar aqui com aspectos mais teóricos, às vezes no formato até de aula, né? Entre aspas aqui, olha, vamos falar então sobre valores em psicoterapia, o que são valores e tal, e aí ganha uma configuração mais didática, né? Não Uhum. tanto voltada para um caso específico, mas para uma competência clínica que tem que ser desenvolvida. A gente também pode olhar para as questões individuais, pessoais, da história de vida e momento de vida do terapeuta. Tem um exemplo aqui agora de uma situação que eu acho que ilustraria isso, mas a gente vai ver que a supervisão não é a psicoterapia, né? Até porque assim, na minha experiência atual, já tive já há um bom tempo eu dou supervisão para colegas, mas atualmente eu tenho a maioria dos supervisionantes são num formato de grupos que são quartetos, alguns quintetos, tem alguns grupos um pouco maiores, mas geralmente são grupos que têm um formato grupal, né? Eventualmente alguém diz, eu quero individual, mas eu prefiro fazer individualmente e ter um horário só para mim e tal. Então tem alguns colegas que fazem individualmente, mas a maioria acaba sendo em formato de grupo. Então, nesses casos especificamente, é mais difícil a gente entrar em questões pessoais, porque às vezes olha, eu não me sinto muito confortável em falar sobre isso na frente da Maria Eduarda, que eu não conheço direito, que a pouquinho vou estar me expondo aqui e tal, eu não quero falar. Então, cabe ao supervisor também enxergar até onde ir, porque não é uma psicoterapia que a gente, vamos abrir isso aqui, me fala da tua história. Não é isso também. Então, também tem que ter essa outra condição da gente poder também olhar para as necessidades, ajudar naquilo que for possível, mas entendendo as claras limitações que o trabalho de supervisão tem, porque supervisão não é psicoterapia. A gente vai Ai, ter também, só ótimo. para fechar esse capítulo, assim, a gente vai ter também supervisões que acontecem dentro de cursos de especialização, de formação, que aí essa é uma outra supervisão. Essa é uma supervisão mais voltada aí sim para trabalhar a formulação de caso dentro de uma abordagem, né, para trabalhar. Então tem um caráter muito mais pedagógico, como um complemento das aulas teóricas que o indivíduo, o aluno está tendo no curso de formação e especialização, né? E que serve ali como um complemento à aquisição de enfim, ferramentas que a pessoa foi buscar naquele curso de especialização, mas não é o mesmo que uma supervisão clínica focada no suporte ao consultório. Então, supervisão não é assim, vou dar supervisão, né? Me fala a tua dúvida que eu vou dar a resposta. Não é bem isso, né? A gente não pode simplificar esse processo complexo e nobre que é a intervenção em supervisão. E o quanto E ela é como que é mais. importante, né? Pode Pode falar, falar, Ale. amiga. Não, era só essa observação mesmo, o quanto é realmente importante isso na prática clínica, né, do profissional. E acho que, como o Wilson trouxe, é um leque de supervisão para algumas pessoas que talvez não tenham esse conhecimento. E a Uhum. supervisão em grupo também, né? Ela tem esse ladinho que não é tão benéfico de talvez não conseguir abrir realmente alguns pontos muito pessoais ali, mas a troca que acontece na supervisão em grupo também é fantástica, né? Uhum. Não, sem dúvida. Sim, como que é rico. Muitas vezes a dúvida que o colega traz é uma coisa que é bem o que eu preciso para aquele outro paciente. Não era nem o que eu ia supervisionar hoje, mas isso aqui serviu para aquilo, né, daquele outro paciente. Uhum. Então, com certeza, a troca que tem ali, ela é ótima. E como os grupos, eles tendem a ser os mesmos, né, por um bom tempo, assim, infelizmente, as pessoas têm ficado nos grupos, né, não têm saído rápido, então dá tempo de fazerem vínculo entre si, né? Então, assim, às vezes tem grupos que geram uma amizade entre eles, não se conheciam, se conheceram ali por acaso e aí vira uma rede de encaminhamento entre eles, um espaço para tirar dúvida, de compartilhar material e até amizades que extrapolam a esfera profissional muitas vezes surgem dali porque acaba sendo um espaço que se constrói uma intimidade, né? Então, com certeza, o fato de ser em grupo Uhum. ajuda também, né? Não é só um limitante. Sim, é muito rico, né? Assim, como que enriquece realmente todo o processo e o nosso desenvolvimento mesmo como terapeuta.
né? Viu, fico pensando, né, assim, no nosso assunto ser de desregulação emocional e o quanto isso me faz pensar, assim, que são casos mais desafiadores, né? E como que casos desafiadores também despertam muito uma sensação, né, que a gente escuta bastante assim, não, será que é para mim mesmo, né, a psicologia clínica? Será que eu consigo, né? Então essa sensação de incompetência, de fracasso, acho que isso está muito, isso acaba sendo muito ativado com casos mais desafiadores. O que que você poderia, então, com toda a tua experiência, assim, falar aqui para as pessoas que nos escutam, né, que já podem ter ali sentido isso, que sentem isso quando estão ali numa situação que é mais desafiadora, que é mais complexa. O que que você poderia dizer aí? É, deixa eu começar por uma frase que acho que talvez ilustre um pouquinho dessa percepção, gente. Quanto menos terapeuta vocês parecerem, melhor. Às vezes Um uma coisa que nos abraço deixa... nessa frase. Ai, que ótimo! Porque às vezes a gente fica tão preocupado em ser técnico, em se ater àquilo que está no livro, em ser... Tem uma frase da Marsha Linehan, uma publicação dela em 1996, a Marsha Linehan, a criadora, né, da terapia comportamental dialética, esse livro que eu mencionei, que eu tive acesso por acaso, é de autoria dela, que ela diz que o terapeuta ele deve conhecer o manual como a palma da própria mão, mas deixá-lo na porta do lado de fora da sala quando estiver com o paciente. Então, isso significa dizer que a gente não pode, por mais que a psicoterapia seja um trabalho técnico, né, que envolva muitas ferramentas, ele não pode ser tecnicista a ponto de anular a relação terapêutica. Então, a gente vai usar a nós mesmos, muitas vezes, como uma forma de poder ajudar o paciente. E aí nós vamos ter aqui dentro disso só um capítulo que se abre para a gente poder entender um pouquinho disso que foi perguntado, né, Maria Eduarda? Que é a questão do trabalho com a autorrevelação, por exemplo, em psicoterapia. Né? O quanto eu Uhum, posso falar, muitas vezes, de mim como uma estratégia de poder normalizar a resposta do outro, né? Poder trazer uma experiência de como é que está sendo para mim o processo, né? Do tipo, assim, imagina que o paciente se desregula e ataca você dizendo, sei lá, né? Ah, Fernando, você é uma incompetente, não está conseguindo me ajudar, eu estou aqui pagando, gastando meu dinheiro e tu não me ajuda para nada. Né? E aí, como é que uhum, isso bate na Fernanda? Né? Então, talvez ela fazer uma autorrevelação dizendo, olha, quando você age assim comigo, isso diminui a minha motivação para seguir te atendendo. Tu poder uhum, usar a autorrevelação como uma forma de também mostrar que os nossos pacientes são capazes de nos afetar. Porque eles nos afetam. uhum, E se eu ficar tentando parecer que eu sou neutro, que nada me afeta, que não interessa o que ele faça, isso gera essa insegurança, porque às vezes vai nos afetar. Porque assim, ó, se o paciente faz uma coisa e uhum, aquilo não me afeta, não vai me gerar insegurança nenhuma, porque não me afetou. Agora, quando afeta e eu estou preocupado em não mostrar que aquilo afeta, aí é que pega. Então, por uhum, isso que eu acho que a ideia de poder mostrar que os pacientes são capazes de nos afetar, isso nos ajuda a poder lidar com essas situações de uma maneira que possa ser mais natural, né? De poder mostrar que, olha, isso influencia a maneira de tratar. Teve uma passagem, dá um exemplo de irreverência da Linehan, que fala exatamente de algo nessa linha, né? Ela estava atendendo uma paciente agressiva, hostil, que estava sendo belicosa com ela ali na relação terapêutica, na terapia, e a Linehan falou assim, olha, se você agir desse jeito, vai ser difícil a gente conseguir levar nosso trabalho adiante. E aí a paciente disse, tá, tá dizendo que vai me abandonar? Tu não vai mais me atender se eu agir dessa forma? E a Linehan respondeu para ela, não, eu vou continuar te atendendo, só que eu não vou gostar. Então, assim, qual é o paciente que quer ter um uhum. terapeuta que não gosta de Não estar ali, gosta. que não quer estar ali? Então, assim, isso é uma Uhum, autorrevelação, né? Assim, ó, você está agindo de um jeito que é, me afeta, diminui a minha motivação, eu não vou te abandonar, eu não vou deixar de fazer o nosso trabalho aqui, só que não vai ser bom para mim. Né? Então, a gente pode uhum. usar a autorrevelação como uma forma de poder lidar com esses desafios que o sintoma do paciente pode trazer para o nosso trabalho. Parece que Uhum. bate E sempre no como. mesmo ponto, né? Os assuntos que a gente vai falando, que é o psicólogo, ele é um ser humano, ele tem as dores dele, É, ele tem as dificuldades, e poder, acho que por Uhum. muito tempo a gente foi muito orientado dentro da psicologia, né, a ser essa pessoa neutra, o quanto isso dificulta a relação e o vínculo, né?
e coloca, às vezes, o profissional, a gente até conversou isso um pouquinho num episódio, num lugarzinho que você é perfeito, você é inatingível, e isso quebra o vínculo também, né? É muito Uhum. bom poder ouvir Uhum. essa troca Sim. aqui falando sobre isso. Já ajuda a regular as nossas emoções, né, ali? Só de pensar, não, né? Eu sou uma pessoa, eu posso sentir isso e eu É, posso ver. é que, pessoal, assim, mesmo que nós sejamos profissionais treinados para regular a emoção do outro, ou mesmo muito analisados ou muito hábeis em regular nossas emoções, todos nós temos o que a gente chama de momento de quebra das habilidades, que é um momento em que a emoção ela sobe tanto que chega um momento que daqui para frente eu não vou mais conseguir ser hábil para poder lidar com aquilo. Então, o que a gente faz num treinamento de habilidades, né, seja para profissionais ou seja para pacientes, é aumentar esse limiar aqui para que eu consiga deixar mais distante esse momento da quebra das habilidades, que todos nós temos. E aí, o que uma pessoa que é bem regulada emocionalmente ela faz não é não sentir as emoções, mas ela consegue dissociar a emoção do comportamento dela. Então, se eu tenho uma distância aqui desse limiar de quebra das habilidades aqui, por mais que eu esteja com muita ansiedade, eu consigo mesmo assim seguir falando, respirando, esperando a pessoa fazer a pergunta, enquanto a pessoa está perguntando, pensando, podia falar disso aqui também, acho que faria sentido, de repente, eu falar sobre isso. Então, isso vai acontecer. Agora, se chegar num ponto assim, oh, meu Deus, está terminando a pergunta dela, não sei o que dizer, vou me atrapalhar, aquilo ali vai fazer a minha ansiedade escalonar um ponto em que eu travo, que é o momento da quebra das habilidades, seja por ansiedade, seja por raiva, por vergonha, por qualquer outra emoção que eu possa sentir, aquilo ali vai ser ativador. Então, a gente se conhecer, saber qual é o nosso limite, e todos nós temos nosso limite. E a gente só sabe qual é o nosso limite quando a gente ultrapassa. Em tese, a gente pode dizer assim, não, eu sou muito regulado, não me desregulo nunca e tal. Até acontecer uma situação, em especial no ambiente doméstico, né, no ambiente familiar, onde eu estou mais próximo, onde eu estou menos propenso a conseguir a utilizar essas ferramentas aqui, isso tem uma chance maior de isso acabar tendo uma repercussão diferente daquela que a gente gostaria de ter, ou mesmo de assumir para a gente que a gente teria. Né? Só a gente pensar num dia estressante de trabalho, num dia ruim que vocês possam ter tido por alguma razão, passando por um momento difícil, sendo pressionado por alguma situação pessoal ou profissional, o quanto é relativamente fácil chegar e ser gentil com o vizinho no elevador, puxar assunto, falar alguma coisinha ali, tá? Então tá, bom descanso, boa noite e tal, e aí chega no apartamento de vocês e vocês explodirem com quem mora com vocês, né? Com quem tá ali, o familiar que tá perto ali e tal, mas a pressão já vinha adiante, só que com o vizinho eu consegui ser gentil, né? Consegui, não, eu espero, põe a porta do elevador, eu espero, pode vir, não tem problema. Eu aguardo se pegar a tua sacola aqui e tal, entra, puxa assunto, e aí, será que chove, não chove? Pois é, que tempo louco e tal. Você conversar e parecer que não está acontecendo aquele turbilhão dentro de mim, só que quando eu relaxo, quando eu estou num ambiente que eu me sinto mais íntimo, né, mais familiarizado, aquilo ali pode não ser o suficiente para poder lidar com aquela vazão emocional toda. Acho que tem uma frase legal que o Wilson falou que acho que vale a gente frisar, né? Que a regulação emocional não é a falta de emoção, né? Acho que todas nós estamos bem reguladas aqui hoje, porque estava todo mundo nervosa aqui, conversando com o Wilson. Então, acho que é legal a gente reforçar para quem ouve a gente, para os nossos pacientes, inclusive, né? Que não é a falta de emoção, é a gente poder lidar com ela apesar de, né? Uhum. Exatamente, poder dissociar o comportamento da emoção, né? Escolher como se comportar naquela situação, apesar da emoção que está presente. Wilson, por último, né? A gente sabe aí dos horários. A gente, né, sempre escolheu fazer uma pergunta para os profissionais aqui, para os convidados que passam por aqui. Qual é a mensagem que você quer deixar, né? Assim, de coração, a sua última mensagem para todo mundo, para nós aqui que estamos e também para quem está ouvindo a gente. Olha, gente, acho que talvez uma mensagem que vem do fundo do coração é se agradecer
a todos os profissionais que escolheram trilhar esse caminho, né? Buscar trabalhar com o sofrimento, com a dor do outro, porque é uma profissão que envolve muita dedicação ao outro, né? Então, se quem escolhe fazer psicologia, quem escolhe, presumo que o público, em grande parte aqui, seja de psicólogos que estão nos ouvindo, que estão participando aqui, né? Ou outros profissionais de saúde mental, mas, enfim, quem escolhe para essa área já é uma pessoa diferenciada de base, que já escolheu alguma coisa que não foi pelo dinheiro, não foi pelo status, ou qualquer outra razão que possa ter feito essa escolha. Cada um tem seu motivo de por que acabou indo parar nessa área, mas eu acho que pensar em olhar para o sofrimento mental, pensar em olhar para a saúde mental é algo que é extremamente importante. O mundo tem muita necessidade de saúde comportamental, física, psicológica, e nunca vai ter terapeutas o suficiente para atender essa imensa necessidade de saúde mental que a gente tem, né, ao redor do globo, né? Então, e isso só cresce quando a gente pensa no uso dessas ferramentas para tratar não só transtornos mentais, mas problemas sociais, como preconceito, aumento da qualidade de vida, né, e outras coisas que as ferramentas da psicologia podem fazer sentido, né? Então, acho que essa reconhecimento, né, dessa escolha, dessa dedicação dessas pessoas que escolheram trilhar aqui, que talvez, né, dentro das suas próprias dificuldades pessoais, lutam para poder ser um profissional melhor a cada dia, fazer curso, fazer supervisão, ouvir podcasts, comprar livro, enfim, toda essa a energia que nos move a correr atrás e sermos profissionais melhores, sendo pessoas melhores, isso reflete, né, um trabalho de formiguinha, né, num grãozinho, mas é a minha pequena contribuição para construir um mundo mais saudável, né? Então, acho que a mensagem aí é um reconhecimento a todo mundo que está trilhando esse caminho com a gente. Ai, que Não, bom. Legal. sai todo mundo daqui hoje mais motivada. Como terminar a semana Verdade. maravilhosa, né? Sim, e como que a gente agradece também, né? Assim, toda a sua dedicação, né? Viu também ali na federação, dando palestras, fazendo cursos, né? Levando essa mensagem e ensinando muito sobre DBT, né? Assim, isso realmente traz muita contribuição para a psicologia. A gente agradece muito também a tua participação aqui hoje. Muito obrigado, Muito obrigada. Eu que agradeço o convite de vocês, desejo sucesso no projeto de vocês e contem comigo aí para outras oportunidades. Ai, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, a gente fica feliz. Obrigada, viu? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.